Ciência e Tecnologia, o Melão na de Finanças e eu estou na CCJ. Tanto a minha comissão quanto a do Melão, todos os projetos são obrigados a passar. Então, a gente tem que ver tudo que passa na Alesp passa por nós. Mas o Sérgio tem uma outra visão, uma comissão mais pontual num assunto específico, né? Além dele ser o presidente da comissão, que é uma experiência diferente. Então, vamos começar. Conta um pouco, Sérgio. Bacana, Reni. Obrigado. Bom dia, pessoal. Peço desculpas pela minha voz, mas acho que está dando para ouvir bem. Não. Mudança de temperatura. Acho que eu sou o único da bancada casado e com filha, e você vem falar de balada para mim? Você chegou atrasado hoje, rapaz. Tem um motivo de eu estar doente, né? Mas, pessoal, bom, eu gostei do que você falou, Reni, faz sentido que as pessoas... Você participou do Renova, vocês participaram do Renova, o Melão também, né? O Melão Paulo também, também. Verdade. O Melão também estava no Renova. E aí a gente começou a perceber que as pessoas não conheciam muito bem o funcionamento da casa. Bom, eu sou uma dessas pessoas, né? Eu decidi ser candidato em fevereiro de 2018 e deu certo, né? Então eu tive que correr para aprender também, depois do dia 7 de outubro, que saiu o resultado, para entender como é que funciona. Então, eu queria contar até um pouquinho antes da comissão, como escolher a comissão, né? Que eu acho que tem algumas pessoas que querem ser candidatas e outros aqui que querem aprender. Bom, eu sou empreendedor, foi o que eu fiz nos últimos 10 anos, e aí eu tentei pegar as comissões que diziam respeito ao que eu sei, ao que eu gosto de conversar, aos temas que eu queria me aprofundar. Mas antes disso, né, não é só chegar lá e escolher a comissão que você quer, né? E aí os 4 da bancada do Novo, que pena que está faltando o Daniel aqui hoje, a gente começou a discutir muito isso antes, né? Bom, que comissões que a gente vai escolher? Porque não depende só da gente chegar lá e falar, ó, presidente, eu quero essa aqui. Tem toda aquela articulação política, tem várias coisas. Então, eu olhei, eu fiquei com medo da gente não conseguir pegar boas comissões, porque a gente não quis apoiar o presidente da casa, e eu olhei algumas comissões que me interessavam, mas que lá na casa não tinham tanta importância, infelizmente. Eu não conseguia entender por quê, né? Porque discutir ciência, tecnologia, inovação e ambiente de negócio, eu também sou membro da CAI, que é a Comissão de Atividades Econômicas. E não tem tanta importância dentro da casa. Mas eu falei, bom, já que eu vou escolhê-la, eu vou tentar brigar pela presidência, né? E daí nosso líder conseguiu colocar todo mundo muito bem posicionado. Então é assim que você escolhe a comissão, e aí depois você vai conversar com todos os outros parlamentares para tentar se posicionar na comissão que você tem interesse. Eu fiquei muito contente, até porque o Reni fez um excelente trabalho e conseguiu colocar todo mundo onde a gente queria, e mesmo a gente não compondo com a casa, enfim, vocês acho que devem ter acompanhado lá como que foi aquele processo, e eu sou o primeiro presidente de comissão do Partido Novo, né? Então é bacana. E eu estou aprendendo bastante coisa. O que o presidente tem como prerrogativa ali? Eu que escolho o que vai ser discutido na pauta. Só que, como o Reni falou, CCJ e Comissão de Orçamento passam todos os projetos da casa. E na Comissão de Ciência e Tecnologia, hoje, no Estado, tem 15 mil leis de denominação de nome de ponte, praça, e tem 7 leis de ciência e tecnologia. Então, quase nunca passa nenhum projeto de lei para a gente discutir, né? O que me dá ainda mais liberdade para poder puxar os temas que eu quero. Quais são os desafios de uma comissão que eles não têm, numa comissão temática, né? CCJ sempre vai dar quórum, a não ser que eles queiram derrubar a pauta. CCJ e orçamento sempre vai dar quórum, a não ser que eles queiram derrubar a pauta. Nas minhas comissões, como muita gente está lá só por estar lá, é mais difícil de você fazer dar quórum. No ano passado, em 2018, a Comissão de Ciência e Tecnologia foi convocada 2 vezes para ter reunião e não teve quórum suficiente. Então, no ano passado, não houve nenhuma reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Nessa, a gente já conseguiu fazer 8, com quórum máximo. Porque o que eu fiz? Aí eu defini, primeiro, o que a gente queria discutir. Então, são 4 itens em específico, né? Ecossistemas e ambientes de inovação, promover debates e discussões para a gente aprimorar as políticas públicas nesse sentido. A gente quer aproximar o setor privado da pesquisa, porque a gente também está vendo que tem uma distância muito grande entre a academia, a iniciativa privada e o setor público, né? Então a gente quer aproximar os 3. A gente está discutindo bastante como que a gente vai fazer com que as pesquisas, a gente tem
orçamentos bilionários para pesquisa no estado de São Paulo, isso é bom, só que como é que a gente faz com que esse orçamento chegue na aplicação final, né, que é a transformação em produto, em negócio? E o 4 é o setor público 4.0, aí o governo digital. E quando eu fiz isso, aí eu cheguei para todos, definir os pilares que eu queria trabalhar, e a gente foi conversar com cada membro. E aí tem toda a diversidade que toda comissão tem, né? Tem 2 deputadas do PT, tem 2 do PSL, e aí tem de todos os partidos, né? O que eu fiz? Aí eu tive que ir lá conversar com todo mundo e falar, olha, eu quero dar uma dinâmica interessante para essa pauta e eu quero que você tenha protagonismo também. Porque se eu não provocar essas pessoas para assumir algum tipo de responsabilidade, eu vou ficar o ano inteiro tentando ligar para eles e eles não vão chegar lá no dia. Quando eu estou só... Aconteceu, todo dia eles chegam atrasados. Então, os 10 primeiros minutos da comissão é eu e minha equipe ligando e garantindo que eles vão chegar. Mas até agora a gente conseguiu encher. Dá responsabilidade para eles, deixa eles terem protagonismo no tema que eles querem discutir dentro daqueles pilares, faz com que, se um dia ele começar a faltar e não ir na comissão, na hora que ele quiser discutir a pauta dele, ele não vai conseguir também. Então, eu consegui amarrar bem, todo mundo se propôs a escolher algum tema, e aí não tem problema, né? Se as deputadas do PT querem que a gente aumente o repasse para as faculdades, para as universidades públicas, né, as 3, Unesp, USP, Unicamp, elas já têm um orçamento de 10 bilhões. Por mais que eu discorde, não tem problema, deixa ela discutir, deixa ela falar o ponto dela, e depois a gente traz gente para contra-argumentar, que faz parte do jogo, né? A gente não tem que só tentar colocar a nossa agenda, a nossa pauta. Então, nesses 5 primeiros meses, a gente já conseguiu ouvir o reitor da Unicamp, com quórum máximo, o reitor da USP, o presidente da FAPESP, que é a Fundação de Fomento e Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a gente está começando a trazer especialistas de vários lugares e conseguindo, como equipe, ali, né, como comissão, trazer alguns temas para pautas que são importantes para a gente. Para mim, é inacreditável ver que a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo não tinha relevância, né? Acho que hoje é impossível falar de desenvolvimento econômico se a gente não falar de inovação, se a gente não falar disso. Então, eu sinto que a gente está conseguindo chegar num ponto bacana de discussão e eu consegui me posicionar bem. Um exemplo claro aqui e bacana, que eu fiquei contente, uma empresa de tecnologia em medicina foi conversar com a Secretaria de Saúde para tentar apresentar o produto inovador deles. E aí a secretária lá, não sei quem é até agora, quero descobrir quem é para agradecê-la, ela falou, olha, muito bacana isso aqui, mas eu não sei como é que a gente pode te ajudar, mas procura o Sérgio na Lesp que ele vai conseguir te dar um caminho. E aí ele veio procurar a gente, eu não sei quem é essa moça ainda, mas eu estou conseguindo me posicionar dentro da Assembleia como uma pessoa que discute inovação, como uma pessoa que discute ciência e tecnologia. Então, você consegue, dentro das comissões temáticas, mesmo não sendo tão importantes, dar uma vida legal e começar a puxar os assuntos que são importantes para o Estado de São Paulo. Só para encerrar, já nas atividades econômicas, eu sou apenas um membro, né? Mas o que foi bacana, que eu acho que até teve um incentivo do próprio presidente para me deixar participar da comissão, que é o deputado Itamar Borges. Desde o momento que eu fui eleito e eu vi que ele sempre falava de empreendedorismo, eu fui no gabinete dele várias vezes entender o que ele discute dentro da frente, quais são as pautas que ele quer trabalhar. E aí ele sempre, né, agora a gente virou parceiro, né? A gente é coautor nos projetos dele, ele está entrando como coautor nos nossos projetos, e tem 3 projetos bacanas que vai passar por ali, e que eu acho que a gente tem condições de... Talvez seja o nosso maior legado, e o Melão é parceiraço nesses 3 projetos. É o Revogaço, que daí ele é o pai da criança, né? A gente quer limpar o número de leis inúteis que tem no Estado. É o PL4, que é o Plano Estadual de Desburocratização, que a gente coloca algumas regras para o Estado de como ele vai ter que... a velocidade que ele vai ter que ajudar a gente a abrir as empresas, a dar licença e a fechar as empresas. Então, a gente quer colocar algumas regras, reduzir burocracia e acelerar o prazo. E o último, que a gente teve uma audiência pública ontem, que acho que vai ser talvez o maior legado dentro da Assembleia, que é o Código de Defesa do Empreendedor. Está no meu DNA, eu entrei na casa, né, que decidi ser político para isso, para a gente melhorar o ambiente de negócio. E, dentro do código, a gente coloca limites no Estado para ele parar de interferir na vida do empreendedor de uma forma abusiva. E, o mais importante, a gente cria um
dispositivo de análise regulatória, análise de impacto regulatório, que faz com que o Estado tenha que provar para a gente por que aquela lei é boa e não porque ela é boa para a gente, não boa para eles, né? Para nós. Agora a gente é Estado também, né? Porque hoje você vê que o número de leis que passam lá, por mais que seja deveriam ser técnicas, e aí os dois vão dar um show nessa apresentação, você vê que a decisão é política. Eu voto no seu e você vota no meu. E não tem que ser assim, não deve ser assim, né? Acho que a gente está nesse emaranhado burocrático justamente por causa disso. Ninguém faz uma análise se aquela lei vai ser boa, se vai impactar. E, normalmente, não sei se tem algum empreendedor aqui. Bastante legal. Obrigado, né? Vocês ajudam a mover esse país. Normalmente é a gente que paga a conta, né? Sai aqui da Assembleia, do Congresso, da Câmara Municipal, sai uma lei, sai uma regra, uma nova norma, que quase todas as vezes o setor público não cumpre, mas ele fala para você que você vai ter que ter acessibilidade. Aí você chega na Câmara Municipal e não tem. Ele fala que você tem que ter o Código de Defesa do Consumidor, que nunca ninguém pediu para ler o código que fica ali em cima do balcão. Eu lembro que nas minhas empresas a parede, eu tinha que fazer outra parede de tanto papel que eu tinha que colar, plaquinha disso, plaquinha daquilo. Enfim, é sempre a gente que paga a conta. É uma regra que eles não cumprem, que eles querem colocar para a gente. E essa análise de impacto regulatório, eu acho que tem um poder de ajudar a gente a colocar um limite no Estado ali, enquanto ele pode nos atrapalhar. Fechou? Eu queria saber, no final, quantos projetos tem passado? Passou algum ou vocês só estão discutindo, pensando em... A gente não discutiu nenhum projeto de lei ainda na comissão temática, mas a gente... e outras coisas, né? Além do projeto de lei, passa ali requerimento. Então, eu tenho vários requerimentos, assim, o tal deputado, e aí entrou dentro daquela lógica que eu fiz no começo, tal deputado quer convidar o diretor da FATEC, da região dele, para vir explicar para a comissão o que ele está fazendo. É uma forma que o deputado tem também de trazer as pautas que ele quer para o tema, né? Porque daí vem a TV Alesp, ele vai fazer a filmagem, vai postar nas redes sociais deles. Então, tem bastante requerimento, mas projeto de lei tem poucos. Muito curioso e interessante isso que você está falando sobre o quórum, porque na CCJ eu vivo outra realidade, e o Melão também, né, provavelmente. Mas eu nunca imaginei, eu nem sabia que não tinha dado quórum na maior parte das reuniões do ano anterior, é isso? Não, nenhuma. Nenhuma. Eles tentaram 2 vezes, não deu. E aí, o meu maior trabalho, depois que eu vi os membros, foi de... antes da gente convocar a primeira, para não passar vergonha lá, eu fiquei trabalhando com minha equipe, né, foi com cada gabinete, olha, vamos montar pauta, mandou e-mail explicando o que a gente queria, ajudou eles a organizar que tema que seria legal eles puxarem. A gente teve que ter habilidade também para dizer, olha, isso aqui não, né? Por exemplo, a deputada Bebel, que tem sido muito tranquila com a gente na Comissão de Ciência e Tecnologia. Não com o Daniel. Mas ela é presidente do sindicato da POSP e ela é presidente da Comissão de Educação. E o Daniel do José, nosso colega da bancada, é o vice. Então, eles estão num pé de guerra enorme lá. Só que eu fui, daí, de novo, né? A gente foi tranquilo, deu espaço. No primeiro dia, o Daniel está enchendo o saco dela lá, para não deixar passar nenhum projeto do sindicato lá, né? No primeiro dia, ela veio na minha comissão e ela tentou levantar um tipo... Isso é uma coisa que a gente... Agora, é bom ter, né, os 3 da mesma bancada, que às vezes eu respondo pelo que o Reni faz, pelo que o Melão faz e pelo que o Daniel faz, né? No primeiro dia de comissão, ela falou... Não, mas começou a tentar me provocar porque o Daniel não deixava ela trabalhar. Tipo, ela queria que eu fosse falar com o Daniel para ele amenizar lá, para ela amenizar na minha comissão. Eu falei, Bebel, não vamos misturar as coisas, né? Se você começar a fazer isso, aí você vai criar outro inimigo, que sou eu, aí você vai ter 2, é pior. Ela falou, aí até as outras deputadas do PT também falaram, não, calma, segura aí. Aí ficou calmo de novo. Mas tem o tempo todo, né? O Reni arrumou um conflito lá com outro deputado também, eu fui pedir apoio para o meu projeto, você tem que falar com o Reni lá para ele apoiar o meu. Eu falei, você está querendo resolver o problema com ele, comigo? Aí acabou assinando. Mas isso que você está contando é uma atuação impecável, porque conseguir reunir os deputados para fazerem algo que não está, sei lá, não está registrado ali, não tem votação, não tem projeto para ser votado, colocar as pessoas juntas para elas debaterem propostas, iniciativas é um belo trabalho e muito difícil, a gente sabe, nem no plenário, quando tem votação, aparecem os deputados, colocar eles ali sentados para discutir outras coisas.
Eu acho que vem um pouco do... Acho que esse é um grande... Não é um evento partidário, eu sei, então desculpa que eu vou falar, mas é um papel dos novos deputados, do Novo, do Renova, enfim, de começar a puxar o exemplo para discutir tecnicamente e se aprofundar nos temas, esquecer aquela parte chata de ideologia, se é direita, esquerda. Não, vamos discutir o tema, vamos se aprofundar. Tem um exemplo claro aqui que o Paulo brincou, né, da floresta amazônica, agora que a gente está vendo uma discussão totalmente polarizada, ninguém discutindo solução. E eu acho que a gente começa a puxar o exemplo, e se a pessoa ali na comissão começar a fazer um discurso totalmente, sei lá, que não cabe ideológico, ali, né? Ideológico não cabe, vai ficar todo mundo olhando para ele ou para ela, né? E não vai ter. A gente está tendo discussões muito bacanas lá, eu até fico contente e elogio também meus colegas da comissão, porque acho que a gente está conseguindo elevar o nível. Não a gente, não eu, eles, né? Eles estão vindo com perguntas interessantes, estão se aprofundando no tema. Muito bom. Algumas dessas coisas eu nem sabia, a gente nem consegue falar sobre outra isso. Coisa, Cada um afundado no seu mundo. A gente fica sabendo da vida do outro nos eventos. Bom, obrigado, Sérgio. Valeu. Eu vou passar para o Melão contar um pouco da comissão dele, que onde tudo passa, o Melão tem uma atuação muito firme. Essa semana até publicamos um vídeo, né? Ou as mídias, as suas e as outras do partido, publicaram um vídeo, você ali discutindo, que eu já sei como é, mas ficou mais evidente a sua postura. Explica qual que é o seu trabalho ali, Melão. O que você tanto está batendo firme? Se eu puder só interferir rapidinho, pessoal, procurem esse vídeo, porque é espetacular. E em 1 minuto você entende bastante do que a gente vive lá dentro, em especial esses dois. Vai, Melão. Bom dia, em primeiro lugar. Prazer estar aqui com todos, com meus colegas aqui também. A gente está fazendo uma terapia em grupo, praticamente, compartilhando aqui com vocês. Bom, só para contextualizar vocês, né, eu estou na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. É uma comissão que eu quis sempre estar desde o início, porque eu entendo que dentro do planejamento, dentro do orçamento principalmente, você tem todo um resumo do que o Estado vai fazer, do que o governo vai fazer. Está tudo ali. Nós temos na sociedade demandas que são infinitas, só que nós temos um orçamento que é finito. E as coisas têm que caber dentro do orçamento. E para poder caber dentro do orçamento e para o governo poder governar da melhor forma, ele tem que estabelecer prioridades. O que é prioritário agora, o que vai ser feito agora, o que vai ser feito depois. Então está tudo ali, não tem segredo. A conta tem que fechar. E a nossa comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, eu queria começar, porque quando a gente entra na Assembleia e vai para uma comissão como essa, a primeira pergunta que você faz é, nossa, mas o que faz exatamente a comissão? A comissão ela tem 11 deputados estaduais, dos 94 deputados estaduais, vou falar sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo, logicamente, onde a gente faz parte, e 11 suplentes, né? 11 de 94 deputados. Praticamente todos os projetos que vão gerar na casa algum impacto orçamentário, algum custo, enfim, ele é analisado lá justamente qual vai ser esse impacto. E esses projetos são distribuídos entre os deputados, os 11, todos os projetos praticamente, e é designado um relator para cada um. Então, eu, como deputado, membro dessa comissão, eu tenho que relatar alguns projetos e votar em outros projetos de outros deputados que estão sendo relatados por outros membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Então, Melão, só fala o que é a relatoria. Pouquinho, assim, o que é? A relatoria é o parecer que você dá sobre o projeto. É a visão que você dá. É a análise que você faz daquele projeto de lei, como é que ele está colocado. E aí, de acordo com cada comissão, você vai fazer uma análise. O Sérgio está numa comissão que analisa mérito, ciência e tecnologia. O Daniel, que está na comissão de educação, ele vai analisar o mérito do projeto. Esse projeto é bom, é ruim, sou contra, sou a favor. Agora, quando você está numa comissão técnica, como a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e no caso da Assembleia, e redação, né? CCJR. Isso. Analisa a redação também. Dos projetos de lei, do texto. Sim, importante. E quando você está na CFOP, você faz uma análise técnica. E eu deixo bem claro nos meus pareceres, para não gerar confusão. Nem sempre eu vou ser favorável na comissão a um projeto que eu concorde no mérito, que eu vá votar a favor no plenário. Porque a minha análise lá é estritamente técnica. E, obviamente, quando eu fui para a comissão,
Falei, bom, deixa eu entender tecnicamente qual é a função da minha comissão. Aonde que você encontra isso quando você chega na casa? No regimento interno. Então, eu só vou ler o que está no papel e depois eu vou contar um pouco da realidade. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento compete opinar sobre proposições e assuntos, inclusive os da competência de outras comissões que concorram para aumentar ou diminuir assim a despesa como a receita pública, sobre a atividade financeira do Estado, sobre a fixação de subsídios e ajuda de custo dos deputados, o governador e vice-governador, sobre projeto de lei orçamentária, em especial os que disponham sobre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, bem como os projetos referentes à abertura de crédito. Compete ainda fiscalizar a execução orçamentária e emitir parecer sobre comunicação no Tribunal de Contas referente à ilegalidade de despesas decorrentes de contrato, bem como opinar sobre a organização ou reorganização de repartições da administração direta ou indireta aplicadas a esses fins. Complexo, né? Bastante. Linguagem comum do nosso mundo agora. Na prática, o que acontece? Agora eu vou dizer um pouco da minha realidade. Diferente da do Sérgio, que passa, muitas vezes você não tem quórum, são poucos projetos. Pelo menos, eu vou dizer, semana passada a gente tinha mais de 30 projetos para serem analisados. Na outra semana, mais de 60. Ou seja, são vários projetos. E projetos de tudo, qualquer tipo, que nós somos obrigados a opinar e relatar. Vou dar um exemplo. Eu, quando fui para essa comissão, contratei um assessor, o Ahmed, que é um cara extremamente especializado em orçamento. A gente brinca lá no gabinete, a gente usa um termo, né, para definir ele, que é o tarado do orçamento. Eu nunca vi alguém que gosta tanto de analisar o orçamento. Ele, inclusive, foi coordenador-geral do orçamento do município de São Paulo, é um cara extremamente especializado com pós-doutorado. E na semana passada ele teve orgulho de relatar o projeto que instituía o Dia do Combate ao Zumbido no Ouvido. Só que quando você se depara com um projeto desses, você fala, bem, qual que é a minha função aqui? Eu tenho que fazer uma análise. Uma análise do quê? Qual que é o impacto? Ele tem impacto? Ele vai gerar custo extra? Está previsto no plano plurianual? O que é o plano plurianual? Só para contextualizar, é onde tem todos os programas e metas que o governo quer executar durante esse mandato e essa gestão. Então, ele tem lá os programas e metas que vão se traduzir em dotações orçamentárias, ou seja, dinheiro que vai ser usado para fazer isso e aquilo, né? Então, tem que estar contemplado tudo nesse planejamento do Estado. Então, quando você olha esse Dia do Combate, você fala, bom, vai ter impacto? Tem custo? Aí você lê no projeto de lei. Se no projeto de lei ele prevê que o governo vai realizar cursos de capacitação com profissionais, etc. e tal, você fala, isso vai gerar um custo. E se vai gerar um custo, qual que é a estimativa? Da onde vai sair esse dinheiro? Está no plano plurianual do Estado? Já está previsto que o Estado vai realizar uma ação de combate ao zumbido no ouvido? Se não está previsto, você vai dizer da onde que vai sair, porque no planejamento já está tudo colocado ali. É dinheiro que já está reservado para alguma coisa, você vai ter que tirar de algum lugar para botar no outro. E exige minimamente que as pessoas apontem isso no projeto de lei. Porque é moda ficar criando despesa para o Estado. Isso é o que mais tem. O deputado vê um caso qualquer, então, por exemplo, pega um episódio muito triste, como a tragédia de Suzano. Aí o deputado olha e fala, nossa, vou propor uma solução para que isso nunca mais ocorra. Como? Vou criar um projeto de lei que obrigue todas as escolas estaduais a terem câmeras nas salas de aula e um corpo psicológico, um corpo de psicólogos para orientar os alunos. Falou, maravilha, nada contra o mérito agora. Quantas escolas tem no Estado? Vai contratar psicólogos? Quanto vai custar? Quanto custa cada câmara? Quantas salas cada câmara? Quantas salas de aula tem de escolas estaduais? Né? Da onde vai sair esse dinheiro? Está tudo travado, não era um projeto previsto pelo governo, então você vai ter que tirar de algum lugar. Né? De qual dotação orçamentária que você vai tirar? Você vai cancelar o quê? Você vai deixar de pagar, comprar material didático que está previsto para executar isso? É o mínimo que a gente espera para poder fazer uma análise desse projeto. Só que, na prática,
Na prática, isso não existe. A grande verdade, não existe. Todo projeto de lei que passa, geralmente tem a grande maioria 3 artigos. É um que cria a tal da obrigação, o segundo que diz que as despesas decorrerão de dotação própria do Poder Executivo, não fala mais nada, e o terceiro que diz que essa lei entrará em vigência a partir da data da sua publicação. E é isso, e é assim que ele vai para lá. E existe uma cultura dentro da casa que se aprova tudo. Então, quando você entra numa sessão que começa lá, 2h30 da tarde de quarta-feira, né, e você sabe que ela tem que durar 2 horas, porque quando começar a sessão ordinária de plenário, essa sessão tem que acabar. E você tem 64 projetos na pauta, geralmente as pessoas não querem discutir muito, não querem perder muito tempo. Então, tudo é votado na seguinte base. Na realidade, o RN vê bastante isso, né? Voto simbólico. Então, o presidente vai lá, no caso o Sérgio Vitor, alguém como Sérgio Vitor, o meu Sérgio Vitor da minha comissão, ele entra lá, tal, introduz, fala, olha, faz a introdução, olha, item 1 da pauta, PL 566, deputado Sérgio Vitor, que fala sobre isso, isso e aquilo. Voto favorável do relator. Em discussão, não havendo oradores inscritos, né, você já, não, quero discutir. Se você quiser discutir, você tem 10 minutos para falar cada membro da comissão. Não, então ele fala em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação. Aqueles forem favoráveis permanentes como se encontram, aprovado. Item 2. Aí você, não, peraí, pela ordem, presidente. Não, eu já passei para o item 2, você não pode mais, você já aprovou o projeto. Pô, mas eu não votei. Não, você já aprovou, já estamos no item 2. Eu falo, mas poxa, em qual momento que eu peço? Antes de entrar no item 2, você tem que pedir pela ordem e falar. Ou você registra o seu voto contra, fala pela ordem para registrar o meu voto contrário a esse projeto. Ou simplesmente você pede verificação nominal. Aí todos são obrigados a falar a favor, contra. E geralmente você não vota no projeto, você vota no relatório. Então, ou você vota a favor do que com o relator, na verdade, essa expressão correta, ou você vota com o relator ou contra o relator. E, geralmente, os relatórios, eles são muito simples. O cara simplesmente fala, projeto tal, tem uma página. Projeto tal, que fala sobre isso, aquilo, tal, não vejo óbvios quanto, não vejo grande impacto orçamentário financeiro. Não é feita análise, não é olhado nada. E eu comecei a ficar abismado com isso. Eu falei, não é certo, vamos mudar essa cultura. E aí eu atuo muito embasado num ato que eu quero ler aqui. Eu acho importante fixar isso, porque, inclusive, já saiu, um ministro do Tribunal de Contas da União já fez um parecer favorável a isso, e é uma cultura que nós não temos no Brasil como um todo. Justamente para evitar projetos desse tipo, criem obrigações para o Estado que depois ele não consiga cumprir, que é um ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 113, que foi aprovada com a PEC do teto, que diz o seguinte: a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Isso é o mínimo que se deve exigir quando você faz uma lei desse tipo. Então, a minha atuação tem sido muito rígida e técnica nesse sentido exatamente. Se não tem estimativa do impacto orçamentário e financeiro, eu voto contra. E eu fiz esse discurso inicialmente, porque quando você começa a votar contra em uma casa, em uma comissão onde todos estão acostumados a votar de forma favorável, primeira hipótese que passa na cabeça dos outros deputados, ele está perseguindo alguém. Você é contra fulano, você é contra tal partido, aí ele vê que você votou contra um partido completamente diferente. Você é contra todos os deputados aqui da casa? Você veio causar? Não. Depois o que você quer exatamente? Qual é seu problema? Tipo, eu acho que você está teimando porque você não está sendo contemplado com algo. Aí eu fiz um discurso, eu falei, olha, eu tenho esse posicionamento, é um compromisso que eu assumi, uma das minhas bandeiras e minhas pautas é a responsabilidade fiscal, e eu sigo a seguinte linha. Nada contra o seu partido, apesar de ter contra alguns partidos, nada contra, nesse momento, o mérito do seu projeto, mas eu faço uma análise estritamente técnica aqui, eu sigo isso, aquilo. Beleza, vou continuar votando contra. E vou votando contra. E foi seguindo. Até que um belo dia eles acalmaram, eu achei que eu ia ter paz na semana retrasada, na comissão. Eu achei que eu ia ter paz, porque eu falei, olha, hoje é o dia que eu tenho menos votos contrários. Até minha equipe falou, nossa, hoje fica tranquilo que não vai ter muita briga e tal.
Aí eu sentei lá e tal, aí chegou do meu lado um deputado do PT. Hoje eu peguei o Daniel lá na comissão de educação e hoje eu vou te pegar aqui. Eu olhei para ele e falei, não, beleza, tranquilo, né? E eu já sei. Aí começou lá a discussão, eu registrando o voto contrário, e passando lá 30 e poucos itens da pauta, e passando. Eu, não, pela ordem, presidente, para registrar o meu voto contrário. Aí chegou uma hora e ele falou, vou te pegar, mas não é agora. E ele sentou do meu lado, ele ficava olhando ali. E, gente, quando você tem 30 e poucos projetos votados de forma simbólica, é quase bingo. Então eu tenho que ter uma tabela ali que eu sou contra, a favor. Não, pela ordem, esse eu peço, esse eu não peço. E se você respira lá, 1 minuto, você perde a ordem, fica você lá, não sabe o que está acontecendo. E aí vem as assessoras lá da comissão com o projeto, assina aqui. No meio da votação. E você tem que colocar onde você assinou. Quando você vota contrário, você tem que escrever contrário embaixo. Então você fica ali, a mulher coloca lá, coloca o projeto, e o cara falando item 32. Aí os permaneçam como estão, aprovado. E detalhe, quando começa, você pode pedir vista de outros projetos que estão sendo analisados. Então, logo no início, você fala, eu quero vistas do item 31, 34, 37, 42. Calma, fala com mais calma. E fica todo mundo riscando, assim, ó, igual bingo. Aí ele vai riscando e você tem que riscar, né? Porque você não sabe, que ele vai pulando os itens, né? Eu vou ter que fazer vou ter que fazer um curso para melhorar minha atuação de presidente lá no próximo. Aprender a falar mais rápido. E é quase um bingo. E na primeira reunião que eu votei contra, esse mesmo deputado do PT, eu já volto à história da semana retrasada, ele virou e falou, pela ordem, presidente, pela ordem, eu quero saber por que o deputado Melão, aonde que ele enxergou o impacto orçamentário e financeiro desse projeto aqui. Eu estava no meio do bingo ali, eu falei, Jesus, qual que é? Qual que é o item, por favor? É o item 27, sei lá, eu lá olhando... Item 27, puxa o projeto aí, olhando, instituir a semana de sei lá o que lá, também, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu olhando, eu falei, caramba, se a gente errou aqui, agora vou ser trucado por ele, né? Aí eu abri, aí trouxeram um projeto, meu assessor colocou o projeto, mostrou, já olhei o artigo rapidamente ali, eu falei, peraí, olha aqui, ó, introduz curso isso, quanto vai custar, quantos profissionais? Ah, não, mas tem um PROCON que faz isso, eu falei, tá escrito aqui? Ele falou, não, então pronto, pô, voto contra. Eu vou parar desse jeito, parar no alto. Essa sua história está muito boa. E, assim, eu me sinto exatamente igual a você. Só que eu nunca tinha escutado essa descrição, é perfeita. O bingo é perfeito, gente. Juro. Porque é uma pressão, é o cara fazendo a votação, é o assessor falando com você, o outro brigando, você perdendo a ordem da votação, você não sabe se você tem que votar contra ou a favor. Você se perde, assim, é muito fácil. Aí eu fiz uma tabelinha com todos, eu falo, os que eu sou contra, eu quero colocar daqui qual que é o artigo que tem o impacto, justamente para quando o cara fala, ele não vai mais me trucar, a hora que ele falar, eu já, pá, tá aqui, ó. Só que ele resolveu cismar com um projeto que eu relatei favorável, eles começaram a desconfiar. Ah, quando ele é o relator, ele é favorável. Putz, eu puxando, eu quero ler o relatório do deputado Melão. Aí começou aquela briga toda lá, aí eu tentei me explicar, aí outros deputados começaram a comprar a briga. Eu não vejo aqui, começaram a discutir o mérito do projeto, esse é um projeto maravilhoso, como você é contra a inclusão digital, não sei o quê. Eu falei, mas não tenho nada contra isso, qual que é o papel dessa comissão? Não é esse, não é analisar isso, não tem as informações necessárias. Li aqui essa disposição constitucional, expliquei toda a questão, o meu posicionamento, qual é a linha técnica que eu sigo, começou a discussão, aí no final eles deram o grande lance aí que acabou sendo colocado no vídeo, eu quis mostrar. Eles falaram, se o Novo continuar com essa postura de votar contrário, quando chegar projeto do Novo aqui, a gente vai votar contra também. Vamos parar, que o nosso tempo não vai dar. Não, eu não vou continuar. A gente não vai conseguir. Então, só resumindo, tem lá no vídeo nas minhas redes sociais. Queria agradecer, inclusive, o Arthur, que é suplente da minha comissão, estava lá esse dia, o único que fez uma defesa minha ali. E o que aconteceu foi justamente isso. No fim, eu falei, olha, minha postura é essa, vou repetir aqui. E se o preço que eu pago por seguir meus princípios, ideias e convicções é ter meus projetos contra, eu estou assumindo esse risco. E aí encerrou a minha participação na reunião, continuei votando contra, vida que segue, e deu um bom vídeo aí para vocês verem qual é a realidade que a gente vive ali, resumido em 1 minuto. Que dia que é a reunião da comissão? Quarta-feira. Quarta, no mesmo dia que a minha. Não sei o que vai acontecer comigo lá, Arthur, se puder estar lá, te agradeço.
Bom, eu vou ser muito mais breve, nós estamos com pouco tempo, e depois eu ainda quero fazer uma pergunta para cada um. Eu só vou fazer um resumo, porque a minha atuação é muito parecida com a do Melão. Esse projeto que ele contou aqui das escolas, você colocar câmeras e contratar os psicólogos, o que eu tenho que fazer na CCJ, pessoal, é analisar a forma, a redação. Isso é constitucional? Isso é diferente de analisar o mérito. O Melão falou muito do mérito, não sei se está claro para todo mundo. O mérito é o conteúdo. Você é a favor ou contra aquilo? Você acha aquele projeto interessante, útil, legal? Isso é uma outra discussão. Essa discussão ela é para ser feita dentro do plenário. Aí entram as nossas visões políticas, os filtros que cada um tem. Eu gosto muito de saúde, então eu vou ser a favor de projetos de saúde. Esse tipo de discussão e decisão ela é feita dentro do plenário. As nossas atuações são técnicas. A minha é muito parecida com a do Melão, porque tudo passa pela CCJ. Só que ela tem que olhar a constitucionalidade. Pegando o mesmo gancho do exemplo que o Melão trouxe, né, o projeto das escolas, então, das câmeras. O Legislativo ele pode virar para o Executivo e falar, instala a câmera, contrata psicólogo, cria o programa de não sei o quê. Não. Essa é uma atribuição do Executivo. Isso é inconstitucional. Você não dá atribuição, você não inventa e dá ordem e comanda o Executivo a fazer as coisas. E a maioria dos projetos ali são assim. Outro tipo de projeto que eu lido muito são os autorizativos. Nós autorizamos, eu autorizo o governo a construir uma estrada. Para que alguém faz isso? Porque ele levanta para a base dele e fala, eu estou fazendo alguma coisa. Só que ele pode fazer aquilo? Não, é inócuo, é inútil. Então você vota contra o quê? Não o mérito, mas você vota contra a forma, a constitucionalidade do projeto. Assim, as discussões são parecidas e iguais, é muito difícil, porque eu quero ter uma postura constitucional, inclusive naqueles projetos que são contra o que eu acredito no mérito. Passou por lá o projeto do carro, que nós, claramente, a bancada inteira é contra. Mas o projeto é constitucional. Eu votei como? Eu votei a favor. Quando chegar no plenário, o que eu vou fazer? Aí eu vou votar contra, porque aí nós vamos discutir o mérito. Então, para eles é muito estranho, né? E uma das discussões que existe ali dentro da CCJ, um dia a gente teve uma reunião à parte só para alinhar a forma de atuar. E aí foi discutido isso, se a gente seria constitucionalista, né, ou não, ou seria mais político. E aí todos eles discutindo e brigando comigo. Nessa ocasião, só a Marina Elô, que me apoiou e ficou do meu lado, dizendo o seguinte, nós somos políticos. Eu não sou advogado aqui, eu não estou aqui para ficar carimbando a coisa para ver se ela é juridicamente correta ou não. Eu sou um político, eu tenho que votar politicamente. Eu falo, mas aí vocês estão replicando um mini plenário, vocês estão criando uma mini assembleia dentro dessa comissão. Aí não adianta a comissão, exatamente. Então, não adiantou, isso é comum. A gente vota muito projeto, a mesma dinâmica, mesmo estresse. A última sessão, a gente tinha 50 projetos na pauta, todas as reuniões, que é uma vez por semana, todas as quartas-feiras. Nós temos por volta de 50 projetos. Eu tenho que relatar projetos também. São projetos mais polêmicos e complexos, porque você entra em questões mais difíceis. Eu relatei o projeto sobre autorizar ou permitir que jogadoras trans joguem no time feminino, por exemplo. Esse é um projeto super polêmico. Você tem várias discussões que vão de A a Z, muito difíceis, e que você tem que olhar para a constitucionalidade. Só que em vários momentos ali você vê que todo mundo se perde e começa a discutir o que o Melão falou, o mérito. Eles começam, não, porque esse projeto é muito bom, é muito humano. Não interessa. Isso não é o que uma comissão tem que fazer. Mas é muito difícil, e estou lá firme também, batendo o pé que tem que ser constitucional, mesmo naqueles projetos que eu sou contra no mérito, mas ali dentro a minha postura é essa. Reni, eu acho que é importante dizer rapidamente só que a comissão de vocês são terminativas, né? E por isso o poder de barganha político é muito maior, né? Se você votar contra e for aprovado o seu relatório na CCJ, o projeto morre, né? Assim, ele morre ali, mas se ele passar, ele também não está aprovado. Quando a gente fala que é terminativo, seria, se eu votei a favor, quer dizer que ele está aprovado. Ele não está aprovado, não vai virar lei ainda. Existem alguns poucos projetos, que a gente estava até discutindo isso outro dia, que eles são terminativos. Se passar na CCJ, ele vira lei. Mas são poucos.
Mas é terminativo no sentido, matou o projeto, ele não pode seguir para a próxima fase, né? Bom, eu vou parar por aqui porque nós estamos com o tempo e a gente quer fazer ainda algumas perguntas para o Sérgio e para o Melão.